Eu tinha encerrado esse canal e agora, depois de 8 anos, eu resolvi retomar e voltar. Então, voltei depois de 8 anos. Eu fiz até alguns vídeos sobre esse tema de cara crescer em silêncio, etc, etc. E eu quero contar um pouco dessa história, porque talvez vai conectar com você, vai ser interessante. E essa jornada, ela foi bem doida. Em 2017 eu comecei a fazer vídeos, a época do coach. Comecei a ver alguns vídeos de coach, comecei a estudar sobre, fiz até um pequeno cursinho e eu disse, cara, vou abrir um canal, vou fazer isso que a galera tá fazendo, né? Vou criar um canal e começar a falar. E aí foi o que eu fiz, cara. Até alguns vídeos tinha ido assim pra frente. Só que chegou uma hora que eu tava fazendo aquilo, eu também queria ser artista, tava querendo, né, ter contato com a música ali. E chegou uma hora que eu disse, cara, eu não sou isso aqui. Eu estava fazendo vídeo sobre como você ter sucesso, vídeo sobre aquilo. A minha intenção era boa, a minha intenção era genuína, mas eu não estava vivendo realmente aquilo. Eu ainda morava com meus pais, ainda estava num trabalho que, cara, não curtia assim muito, não estava nem um pouco resolvido financeiramente, sempre, e estava fazendo vídeos de fazer sucesso, cara. Daí como as pessoas fazem sucesso, como não sei o que, como bem aquela coisa do coach. Eu li algum livro e ia falar sobre ele, né? E aí eu disse, cara, sabe de uma coisa? Eu vou pegar tudo isso aqui, essa parafernália que eu coloquei na minha cabeça, porque até então eu já tinha lido vários livros de autoconhecimento, esses livros que vocês conhecem, esses básicos, né? E eu disse, cara, eu vou pegar tudo isso aí e eu vou colocar em prática. Ah, cara, não quero ser coach, não quero ser terapeuta, não quero... Não, eu quero ser o cara que faz, não o cara que fala. E aí, beleza, cara, encerrei ali o canal, depois de um tempo, né, deixei desativados os vídeos ali, inclusive os antigos eles estão desativados. E, cara, segui o rolê. Fui tentar a carreira de músico, a minha carreira, né, investi tempo, energia, etc. Fracassei miseravelmente, gravei umas músicas profissionais, evoluí, devido à disciplina que eu fui tendo, devido à constância que eu fui tendo, devido aos aprendizados, né, e à disciplina que eu fui enraizando em mim, trabalhando em mim, eu fui evoluindo, né? Eu era um cara que cantava ruim pra caralho, fui de um cara que até tava cantando razoavelmente, gravei umas músicas profissionais, então quando tu olha aquela diferença ali, tive evolução, só que, cara, aquilo não me deu retorno, não deu retorno financeiro, eu estava me desgastando, eu vi que eu estava naquela função ali, um pouco por orgulho, por querer aquele lifestyle que na verdade eu achava que eu queria, mas não era o que eu queria. E aí depois eu encerrei a parte da música, mas em meio a isso eu também fui fazendo outros empreendimentos, outras coisas deram certo. E o tempo foi passando, cara, foi passando, e eu continuei acompanhando pessoas desse nicho que geram conteúdo, continuei vendo sobre, às vezes eu ficava um tempo, cara, eu vou dar um tempo para a cabeça, vou parar de consumir conteúdo de autoconhecimento, vou consumir conteúdos aqui da minha área para eu aprender, depois eu voltava, e fui tendo mudanças gradativas nesse tempo. E eu, cara, eu achava que não ia mais voltar com esse canal. Até brincava com os amigos meus, eu sabia que eu tinha um canal de coach. E é que o coach deu aquele boom e a galera começou a zoar, né? Porque realmente tinha muita gente superficial só vendendo curso, de como vender curso e gatilho mental e umas coisas muito... às vezes muito rasas, e virou uma piada o coach, né? Então eu até brincava com os amigos, cara, eu já tinha um canal de coach. E aí, cara, eu achava que eu nunca mais ia voltar, né? E as coisas foram passando, tive contato de novo com mais, com geração de conteúdo nos outros negócios. E eu tinha vontade de fazer novamente algo, algum canal, alguma coisa,
mas eu tinha assim em mim, cara, eu não quero fazer por fazer, não quero vender curso de vento, né? Eu chamo vender curso de vento, é tu vender uma coisa só por vender, ou fazer um PDFzinho ali, copiado e colado do Google, algo que não agrega. Eu tinha muito esse receio, sabia que eu poderia fazer algo, poderia impactar, mas eu queria algo que, eu sabia que eu tinha um potencial, mas eu queria algo que fosse útil para as pessoas, que tivesse valor para as pessoas. Então eu fiquei, às vezes pensava, às vezes não, e aí foi se passando bastante tempo. Aí em 2024 eu tentei outros negócios, alguns deram mais ou menos certo, outros também deram errado, e um deles tinha contato com a questão, né, de geração de conteúdo também. E eu comecei a pensar, e nesse período, passando 2024 para iniciar 2025, eu comecei a reforçar o que eu já tinha muito forte, que era a questão de hábitos e disciplina. Eu já tenho isso há muito tempo, eu trabalho, eu estudo isso e aplico na prática, não fico papagaiando coisa, eu pego, isso aqui faz sentido, aplico, testo, funciona, não, então eu já faço isso há bastante tempo, né? Tanto que eu tinha antes um negócio próprio, em paralelo eu tinha que tocar tentar minha carreira de músico, né? Embora não tenha tido sucesso, eu precisava tirar tempo para compor, para fazer técnica vocal, para fazer o próprio marketing, para editar os próprios vídeos, então fazer tudo isso em paralelo, tanto que eu quase ferrei minha atenção, mas eu tinha que ter essa disciplina, e eu fui ao longo do tempo sempre estudando, vendo o que era, o que não era, às vezes ficava sobrecarregados, não é por esse lado. E nesse tempo fui trabalhando isso. Só que do final de 2024 para início, eu comecei a dizer, cara, eu vou trabalhar novamente os meus hábitos base, e eu comecei a aplicar novamente algumas coisas, eu comecei a entrar num estado mais de plenitude, cara. Um estado de manter a sequência de treinos, manter a sequência de alimentação, manter o sono. Tudo que eu fosse fazer nesse período, comecei, cara, só se tiver de acordo muito com meus valores e princípios, tiver alinhado. Eu comecei a entrar num estado mais de... Eu disse, cara, isso aqui é diferente, velho. Como é que... Eu já treinava antes, mas não fazia 10 treinos por semana, eu fazia uns 4 de musculação, uns 2, uma corridinha, 2. Eu tinha uma alimentação saudável, mas eu não tinha uma alimentação que eu seguia a risca ali, pesava, fazia o lanche. Inclusive eu tô com a maçã para comer ali, tem a porção de frutas no meio da manhã, né? Então eu não tinha isso, mas isso eu comecei a passar, eu disse, cara, interessante, velho. Comecei a refletir o que eu tô fazendo agora. Eu comecei a, cara, isso aqui é interessante passar para as pessoas, porque para mim isso aqui está se tornando fácil, está se tornando normal. Eu acordo de manhã, vou lá, corro 50 minutos, dá uns 8 km, de noite eu treino, sigo a alimentação, tenho sono, estou gradativamente progredindo nas coisas que eu estou fazendo, e isso está ficando fácil, cara. Isso está me gerando uma plenitude, um bem-estar, velho. Eu disse, cara, isso aqui é interessante. Eu, mais uma vez, eu comecei a refletir, disse, cara, o que será que eu poderia fazer? Poderia falar sobre empreendedorismo, sobre as pessoas terem um pequeno negócio? Poderia. Fiquei pensando sobre. Cara, será que eu poderia falar sobre hábitos? Só que daí me veio aquela coisa, sabe? Quando tu vai começar alguma coisa nova, cara, eu acho que talvez esse seja o maior dos aprendizados aqui desse vídeo, da reflexão. Quando tu vai começar uma coisa nova, tu começa a debater contigo mesmo, pensar, refletir se faz sentido ou não, e isso tem que acontecer. Só começa a vir aquelas vozinhas, né? Aquelas vozes, as vozes internas, e disse, pô, cara, mas tu vai falar de hábito, isso é coisa de coach, falar de disciplina, de hábito, isso é coach, cara, vai fazer coach? Tu não é coach, cara, tu é um cara que vive realidade e tal, e executa, não é coach. E aí eu fiquei bastante tempo, cara, assim, pensando, pô, cara, mas eu já não tenho um monte de gente que fala isso. Também é uma das coisas que vem na tua cabeça, já não tem, será que realmente faz sentido e tal? E eu fui vendo, fui pensando, e tu começa a olhar ao redor assim, e realmente grande parte das pessoas, elas não têm esse bem-estar porque elas não estão com a rotina, cara. Elas queriam treinar, mas elas perdem para procrastinação. Elas queriam seguir alguma coisa, mas elas vão e param.
e às vezes tu até tem força de vontade, quer ir na raça e tal, só que tu não consegue sustentar. E eu comecei a pensar, cara, isso realmente as pessoas precisam disso, eu acho que realmente isso faz sentido, né? Conseguir ensinar isso, conseguir criar algo em torno disso, né? Então eu venho aperfeiçoando, estudando mais sobre isso, inclusive talvez até já tenha, não sei se no momento que está vendo o vídeo já tem ou não, algum link dos nossos treinamentos dessa área, não sei se tem ou não, mas se não tiver vai ter o meu Instagram que tu pode seguir, acompanhar lá, porque a hora que tiver vai ser avisado. E aí eu comecei a me aprofundar nessa área, cara, mas assim, eu parei por 8 anos esse canal, mas eu fui fazendo outras coisas. E como eu comentei no outro vídeo sobre você sumir e depois voltar, não sei o que, essa história de você desaparecer e depois voltar melhor, cara, é um pouco ilusória, porque assim, é uma constante. Durante esses 8 anos eu fui tendo aprendizados, erros, e quando tu erra, tu aprende também. E eu fui me quebrando, e eu fui acertando, e hoje eu vejo, cara, que depois de 8 anos, eu tô ainda longe do que eu quero chegar. Então é sempre uma constante, é sempre tanto, cara, eu acabei pausando o canal, voltando. Se eu tivesse continuado, talvez teria dado bom, não sei. Mas eu acho que eu vivi o que eu precisaria viver. E agora, para passar um pouco dessa transformação para as pessoas, para poder ajudar as pessoas novamente. E realmente essa nossa mudança, ela não é assim, nossa, agora então eu vou ficar 8 anos fora e aí eu vou voltar. Não, cara, ela é pro resto da vida. E quando tu entende isso, fica um pouco mais de boa, quando tu aceita. Porque assim, a gente tem uma mania de querer fazer igual o cara do concurso público. Eu vou estudar, vou me ferrar por 3 anos, depois o resto da vida eu tenho uma estabilidade. Vai ter uma estabilidade no salário, né? Mas daqui a 10 anos aquele salário já inflacionou, porque o real inflaciona todo ano, e aí cadê a estabilidade? Então a gente tem uma mania na nossa vida de sempre achar que, cara, agora quando eu terminar esse estudo aqui, daí eu vou ficar foda nisso, e aí eu tô de boa. E aí tu anseia por aquele ponto de virada, e aí tu termina, faz aquilo e tu vê que não teve aquele ponto assim, de porra de virada que tu achou que ia ter, aquela melhora. E aí tu, às vezes tu acaba desistindo e tu não entende, ou muitas vezes tu não aceita que essa mudança, que esse crescimento, ele é constante. Ele é para sempre, ele é pro resto da vida. E quando tu aceita, fica de boa, cara. Vai ter umas fases que tu vai estudar e se dedicar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, as outras um pouco menos. Mas não vai ser assim, cara, eu vou até agora esse ano me desenvolver e depois não quero mais, depois vou botar as perninhas para cima. Aí você entra em depressão quando você perde a sua busca. E é claro que a sua busca tem que estar alinhada a princípios claros, né? Então, esse vídeo é sobre isso. Eu quis contar um pouco dessa história para você entender, e o como eu penso hoje é muito baseado nisso. Depois que você aceita que você vai, o resto da vida, ter que estar se desenvolvendo, você não é obrigado, né? Você não é obrigado a fazer isso. Mas quando você aceita, fica muito mais de boa, fica muito mais, beleza, cresci um pouco agora. Amanhã eu vou crescer um pouco de novo, daqui uns meses de novo, e você aceita isso e você não espera mais um grande ponto de virada, porque às vezes quando você chegar naquele patamar que você queria, você nem se deu conta, você só, cheguei, que legal, pô, tô aqui. Nossa, lembra que tantos tempos atrás tu queria fazer isso? Às vezes eu paro e penso, pô, cara, nossa, quando eu era mais novo, só o que eu queria era ter meu próprio negócio, era morar sozinho e tal. E hoje isso acontece, isso é natural, isso nem tem nada demais. Antes era uma coisa que, nossa, eu vibrava por isso. Então, o mais importante no final da história vai ser o como você trilhou essa jornada até chegar lá. Que pessoa que tu foi, irmão, até chegar lá? Tu aproveitou aquele momento? Se tu fica só ansiando o ponto de virada, tu não tá vivendo o momento, tu fica só na ansiedade. E quando chega, tu vai chegar, vai te dar um... vai ficar um pouco feliz e aí depois tu já vai querer outro, vai dobrar a meta, que não sei o que, blá blá blá. Então a própria jornada é o objetivo. Tem isso aqui tatuado aqui no meu braço, né? É uma frase que eu peguei do Osho,
a própria jornada é o objetivo. Então esse vídeo acabou se desencadeando para isso aí. Você não vai ter grandes pontos de virada, você vai ter pequenos pontos de virada. Talvez quando você chegar no ponto que você queria, você vai ver, pô, cara, que legal. E o mais importante é como você conseguiu trilhar aquilo. E é por isso que eu falo muito sobre a questão da plenitude, eu conseguir estar diariamente com os seus hábitos em dia, com a sua rotina em dia, para você estar bem mentalmente, para você estar vivenciando essa sua jornada. Então, bora pro front e até o próximo vídeo.